Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Vida na Vida. Vida na Vida. O melhor podcast da sua vida. Não pode esquecer dessa frase. Que bom que você está aqui com a gente, você tem gostado, tem curtido do nosso conteúdo e você não pode deixar de participar conosco clicando aqui no like para a gente saber que você está presente com a gente. Deixa seus comentários, coloque aqui o que você tem achado, compartilha com todo mundo, se inscreve no nosso canal, vá lá no nosso Instagram, participa com a gente, porque é muito importante quando você está presente com a gente. Isso é muito bom, né não? Faz toda a diferença. Você tá tão bonito Você hoje. também. E hoje, gente, nós estamos com um convidado muito especial. E a gente admira demais. Verdade. Porque a gente já conhece, né, antes e fora das câmeras. E a gente já admira por conta de muitas coisas, por suas qualidades. E muito mais agora, porque ele fala de uma forma muito específica e muito boa para a liderança. E você não pode ficar de fora desse conteúdo. Não é só porque você, mas eu não sou líder, eu não faço nada na minha igreja, então eu não faço nada na minha vida pessoal. Deixa eu falar, se você é uma pessoa, você precisa de liderança em si mesmo, tá? Então você é líder da sua vida, em primeiro lugar. Então é muito bom que você assista e participe desse conteúdo que vai ser incrível. Vai mudar sua vida, seu caráter, mudar vai ser tudo maravilhoso. de uma vez por todas, fazer uma metanoia na sua cabeça, vai fazer assim, ó, buf, explodir. Então nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido pastor Jorge Monteiro. Oh, coisa boa. Que bom, gente. Seja bem-vindo. Poxa, obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vocês são os queridos. Eu amo estar aqui com vocês. E que seja um tempo especial pra gente, né? Com certeza. Um tempo Legal. de mesa, um tempo de vida na vida. Como a gente precisa aprender, né? Exatamente. Ouvir, falar assim, fazer as perguntas boas para só ouvir, assim, pegar aqui, né? Umas dicas e ficar pra gente. E eu queria começar perguntando para você, né? Onde isso tudo começou dentro do seu coração em relação à liderança? Como é que você enxergou? Cara, agora eu acho que eu tenho que falar sobre isso, falar sobre liderança, né? Como é que isso foi para você? É interessante que a liderança sempre faz parte da minha vida, né? Eu tenho origem no mundo corporativo, né? Eu sempre trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo, porém a minha origem começa no meio militar, né? Uhum. Eu comecei como militar, na minha casa meu irmão também era militar, então para mim o tema liderança sempre foi uma coisa muito forte no meio militar. Eu sempre entendi a importância da liderança para que as coisas acontecessem. Quando eu fui para o meio corporativo, eu comecei a cada vez mais perceber que todas as coisas só acontecem mediante uma boa liderança. Na verdade, uma coisa boa ou ruim, ela vai acontecer em função da liderança, ou da atuação dela, ou da ausência dela, Sim, né? sim. E eu comecei a perceber que eu era apaixonado por isso, e que eu realmente gostava desse assunto, e que eu entendia que eu tinha um chamado para tratar isso, talvez de uma maneira um pouco diferente do que eu via muita gente tratar. Eu comecei a entender claramente que liderança não se trata de poder e autoridade, liderança se trata de influência, liderança está muito ligada ao quanto você está disposto a investir na vida das pessoas para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam. Então eu sempre entendi que isso era algo importante na minha vida e que também era importante na vida das pessoas e que eu queria ser alguém usado para levar isso, né, para o mundo, levar isso para as organizações. Que né? legal. E engraçado você falando que você cresceu, né, na sua casa, né, com a questão do militarismo, né, e depois foi para o mundo corporativo. Sim. Nessa mesma área de liderança. Né? E eu também sou filho de militar, irmão de militar, né? Não sou militar, mas eu tive até alguma fase na minha vida que eu queria ser militar também. E às vezes as pessoas confundem, você acabou de falando aí, né, a questão da influência e não só a questão autoritária, né, da liderança, que é muito confundido às vezes, né? Porque eu lembro quando eu era criança, assim, meu pai bem militar, né, mesmo cascudo, e sempre falava pra gente, eu dou 2 minutos pra você arrumar o quarto. Aí você também vai fazer nem era militar. Mas ele vinha com uma moedinha lá para poder ver se o lençol estava esticado, né, se estava tudo direitinho, porque ele foi muito tempo assim de quartel, né? Foi doutrinado exatamente, mesmo, né? doutrinado ali. Mas com homem, né? Filho homem. Nossa, né? então era aquela questão muito mais de autoritarismo do que de fato uma liderança em si. Porque a gente tinha o carinho, o amor, né? Mas ao mesmo tempo tinha aquele medo. Nossa, o pai tá chegando, né? Não vai fazer.
E como você virou essa chave, assim, né, cara? Militarismo, que às vezes te dá essa conotação de uma liderança mais autoritária, para uma liderança que é mais influente no geral. É interessante isso porque eu tive uma experiência militar talvez um pouco diferente da que muitas pessoas têm. Eu fui da Força Aérea, né? Não fui do Exército, não fui da Marinha. E lidei com alguns líderes que dialogavam muito. Líderes que se preocupavam muito em fazer com que você entendesse o porquê você estava fazendo aquilo. Ah, legal. Então, eu tive uma escola que ela foi um pouco diferente. Não era aquela escola do faça o que eu estou mandando, mas aquela preocupação de levar a você a entender que aquilo que você estava fazendo tinha um propósito. E esse é o grande aspecto da liderança. É quando você, em primeiro lugar, você leva as pessoas a entenderem o porquê elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. Nós fomos doutrinados no modelo de liderança transacional, que é uma liderança que ela usa duas coisas, o poder de recompensa e o poder de punição. Ou seja, se você fizer o que eu estou te dizendo, você vai ser premiado. Se você não fizer o que eu estou te dizendo, você vai ser punido. O problema da liderança transacional é que ela só tem poder enquanto você tem duas coisas, o poder de premiar ou o poder de punir. Na hora que você não tem mais, você perde a sua alavanca de liderança. E aí que entra a tal da liderança transformacional, que é aquela que te apresenta uma causa, te apresenta um porquê, e porque você acredita e concorda com aquilo, você se envolve naquilo. E aí você faz, independentemente de ter premiação ou de ter risco de punição, porque você faz porque você acredita. Então eu fui entrando dentro, de certa maneira, eu tive uma oportunidade. Claro, o meio militar sempre usa o poder de recompensa, punição. Também, né? Também. Mas eu estava num meio que não era tão isso. E aí, quando eu fui para o meio corporativo, eu fui trabalhar na Ambev. E eu peguei um chefe que era um ex-militar, que era um paraquedista reformado, que ele tinha sofrido um acidente de salto, e era um grande líder. E era um cara que ele trazia esse lado bom do militarismo, que era um lado de foco, um lado de lealdade, um lado de inspiração, e ele foi para mim meu grande mentor. E ali com ele eu fui aprendendo muito a respeito de lealdade, a respeito da importância de você ser claro naquilo que você espera das pessoas, ser claro no que precisa ser feito para desenvolver as pessoas. Então eu acabei tendo uma boa escola. Eu tive uma transição de vida militar para a vida corporativa, que ela não foi uma total ruptura. Sim. Ela foi uma transição, porque eu acabei tendo alguém comigo ali que acabou me desenvolvendo naquilo que eu gostava, e ele acabou sendo para mim uma inspiração. Então eu sempre falo que até hoje ele é para mim uma grande referência, né? A gente fala, né, sobre liderança, que você tem duas lideranças, liderança de papel na vida e a liderança organizacional. Papel na vida é pai, mãe, né, avô, aquilo que você tem. E outra é aquela pessoa que tem uma liderança para você que é no mundo corporativo, que normalmente ela tem um impacto temporário, condicional, que enquanto você está ligado. Agora, quando você consegue levar essa liderança que nasceu no corporativo para o papel de vida, aí você virou uma grande influência. E ele, para mim, é uma grande influência. No meu aniversário, quando ele, com mais de 80 anos, liga para mim, para dizer para mim, para me dar um parabéns, é uma coisa muito importante para mim, porque acabou sendo um grande mentor. Então, eu tive um grande mentor que me ajudou nessa jornada e me inspirou nisso. Isso me levou a querer ser também um modelo. Eu acredito que a liderança tem muito isso, né? Aí que entra o aspecto da influência que você exerce e entra o lance do exemplo, né? Sim. Porque o exemplo é isso. O exemplo é você dar um movimento inicial no qual você estimula as pessoas a seguirem você. Sim. Não é aquele exemplo que é faça do jeito que eu faço. Esse é péssimo, porque você inibe a inovação. Quando você tem um líder que acha que ele é o exemplo na forma de fazer, você daqui a pouco vai inibir a inovação, porque você vai achar que o cara só é bom se fizer igual a você. Exatamente. Mas o exemplo é diferente. Gente, que legal. Eu tava aqui lembrando que quando a gente fazia o 4º ano de mentoria da Escola Avanços, você deu uma aula pra gente online. E a gente ficava babando. Eu falei, amor, a gente precisa ser amigo dele. Era muito bom. O conteúdo era muito... É muito bom, é muito rico. E é muito do que a gente também gosta de falar. Eu falei, a gente tem que andar perto de saber. Cola nele, vamos colar nele, que é muito bom. É muito bom. Eu tenho uma pergunta, que a gente tá falando, né? Você tá falando da parte corporativa. Como que você, como pastor, conseguiu conciliar isso na igreja? Como é que foi isso? Legal, olha só, esse é um aspecto muito interessante porque as pessoas sempre me perguntam, né? Mas vem cá, você se converteu
depois que você saiu da Ambev, né? Ou você, porque o pessoal já associa, né? Porque me pergunta assim, como é que você, como pastor, pode ter sido executivo da Ambev? Para começar, eu não era pastor, que eu não era executivo da Ambev, mas já era crente, né? Na verdade, tem uma história muito interessante, né? Porque meu pai, meu avô paterno, meu avô materno, meus avós, toda a minha família trabalhava na Souza Cruz. Né? A minha mãe, na verdade, morava na fábrica da Souza Cruz, porque meu avô era o zelador. Inclusive, meu pai também trabalhou na Souza Cruz. Então, olha só, o meu avô era o zelador da fábrica da Souza Cruz, lá na Tijuca. Poxa. Então, você vê, minha família trabalhava em cigarro, depois foi trabalhar com cerveja, depois foi trabalhar com celular. Então, o ramo da minha família é vício, né? É te viciar em alguma coisa. O ramo da minha família cigarro, bebida e celular. Que é o vício atual, né? Agora é Jesus. E aí eu tive que virar crente para salvar esse povo. Então, brinco que é uma maneira. Mas o que acontece, né? Eu sempre entendi que o meu papel dentro do mundo corporativo, a partir dos meus princípios cristãos, era ser sal e luz lá. Era exatamente mostrar que você podia ser alguém competente, alguém que entregava resultados, alguém que realmente fazia o seu trabalho com qualidade, vivendo a sua fé, vivendo as suas crenças. Então, eu sempre procurei aproveitar o meu tempo dentro do mundo corporativo para buscar mostrar Jesus para as pessoas sem necessariamente precisar pregar para elas abrir uma através de Bíblia palavras. e... Era com a enfim, né? vida na vida. É com a vida. Vida na vida. Então, o que era interessante? Era muito comum falar assim para mim, tem alguma coisa diferente em você. O que tem? E aí, ali, você abria uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, né? E aí, até engraçado, eu estava assistindo recentemente um vídeo do CEO do Walmart, ele é CEO e é o presidente do conselho do Walmart nos Estados Unidos, que ele fala isso, né? Ele fala, olha, eu sempre, das minhas ações, dos meus relacionamentos, eu quero levar as pessoas a me perguntarem por que você age dessa maneira. E eu possa falar, porque eu faço tudo para honrar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que legal. Então, isso para mim é algo que para mim faz muita diferença. E também teve um fato, que um dia eu estava lendo um livro e esse livro mexeu muito com a minha cabeça. Porque nesse livro ele fala de um desafio, que era, o que você quer que esteja escrito na sua lápide quando você morrer? E ali eu me dei conta que eu não queria que ele tivesse aqui jaz um grande executivo, aqui jaz um grande profissional. Eu queria que tivesse escrito o seguinte, aqui está alguém que fez a diferença na vida das pessoas que se relacionaram com ele. E eu passei a desenvolver uma certa intencionalidade nisso no meu trabalho. Então eu queria, sim, que as pessoas que começassem a trabalhar comigo, depois elas saíssem muito melhores. Ou seja, que passar por mim, ter esse tempo comigo fosse importante para o desenvolvimento delas. E aí era uma maneira que eu comecei a buscar viver a minha vida espiritual dentro do meu trabalho, dentro da minha vida corporativa. Eu, quando virei pastor, eu era CEO de uma companhia de tecnologia. Então, é interessante que eu tinha essa vida de pastor, como pastor auxiliar, eu não era responsável por uma igreja, mas também responsável por uma companhia grande, né? Então, para mim, algo que foi muito natural, porque eu já vivia isso, eu já procurava viver isso de uma maneira intensa dentro do meu trabalho, né? Nossa, que legal, assim, porque o que caiu até a ficha, o que você está trazendo, né, e é uma coisa que a gente geralmente fala e aqui mesmo, né, no dia a dia, é que você precisa influenciar as pessoas com a sua vida. Exatamente. Né? Eu costumo falar com a galera da juventude, falo isso, cara, um dia eu vou ter 80 anos e graças a Deus por isso. E eu não vou ter mais tanta força para fazer algumas coisas quanto eu tenho agora para fazer. Sim. Né? E o que eu quero deixar não é simplesmente, poxa, foi legal, foi isso. Não, eu quero deixar um legado de o que foi ensinado me trouxe uma raiz que eu pratico até hoje. Exato. Né? Que ficou na minha vida. Mas aí vão entrar duas coisas importantes que eu queria aproveitar para trazer aqui. Sim, Lembra que a gente começou o papo falando, você que está aí, que não se considera líder e tal. Na verdade, você já deve ter assistido aquela brincadeira que eu faço, que eu mando levantar a mão. Quem que se considera o líder? Quem não considera? Que metade não levanta, até que eu faça uma pergunta. Pensa aí, quem é a pessoa que mais influenciou você para ser a pessoa que você é hoje? Agora, vamos lá. Quem levantou e que foi um patrão, um chefe? Pouquíssima gente levanta. A maioria levanta quando eu pergunto, foi mãe, foi pai,
Ou seja, a gente entende, como eu falei antes, que Sim. tem duas lideranças, papel na vida e corporativo. Ou seja, liderar é influenciar. A definição de liderança é a seguinte: todas as vezes que você influencia o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de alguém, você está exercendo liderança. Então, para pensar, o nosso grande papel como líderes, seja no que for que a gente esteja fazendo, a gente está buscando influenciar o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento delas. Então, se eu quero influenciar pensamento, comportamento e desenvolvimento, eu quero ajudar essa pessoa a seguir um caminho, a assumir uma jornada que vai levar ela ao quê? A algum lugar. Legal. E aí vai entrar uma coisa importante chamada mordomia. Muita gente fala de mordomia financeira, mas existe uma coisa muito importante chamada mordomia de dons e talentos. Se nós, como líderes, começarmos a ter o seguinte entendimento, eu chego aqui, olho para o Renan e falo assim, cara, Renan, eu acredito que Deus me ama incondicionalmente. Você também pensa isso de você? Ah, com certeza. Eu acredito que Deus tem planos maravilhosos para a minha vida. Você também acredita para Sim. você? Eu acredito que Ele faz tudo cooperar para o meu bem. Você também acredita nisso? Aham. Então, para pensar. Se eu, como líder, entendo que tudo aquilo que eu acredito que Deus tem para mim, Ele também tem para a vida de um liderado meu. Eu entendo que meu grande papel é identificar se há algum gap entre quem você está sendo e que você deveria estar sendo, entre o que você está fazendo e o que você deveria estar fazendo, e onde você está e onde você deveria estar, e entender que meu papel é exatamente completar essa lacuna, Preencher, para que você seja tudo aquilo que Deus planejou para que você seja. Eu estou sendo um mordomo do talento que você tem e que Deus colocou aí, nós dois juntos, para te desenvolver, para que você seja o melhor que você pode. No final das contas, significa que você está pensando em quê? Em continuidade. Então a liderança, ela pensa sempre aqui em continuidade. O John Maxwell, ele fala no livro dele, As 21 Consagradas Leis da Liderança, uma das leis é a lei da tampa, que ela diz que uma organização nunca vai acima do líder dela. O líder sempre é a tampa. A altura de uma organização sempre vai estar limitada pelo nível que o seu líder chega. Então, se eu como líder tenho a capacidade de identificar quando eu virei tampa e me disponho agora a virar a laje do próximo andar, ou seja, entendo que o meu tempo aqui como líder, ele acabou, Sim. mas eu construí algo aqui que é tão sólido que quem estava agora vai continuar, pode construir em cima, porque eu estou dando continuidade. Gente, quando esse podcast acabar, assiste mais 1000 vezes para isso tudo entrar na sua mente Precisa, eu tô e aqui, você ó. mudar, porque eu sou aqui. Pensando como é que eu vou anotar isso mentalmente. Graças a Deus. Que a gente pode assistir várias vezes. esse Essa é a podcast. vantagem do podcast. É isso. Gente. Porque, caramba, é tão real isso, e a gente fala muito isso dessa nova geração, né? E a gente começou falando sobre uma coisa que eu estava conversando com a Edilane esses dias, sobre até essa questão da geração, e que você falou. Muitas vezes a gente cresceu nisso, né? Na questão, ó, só você vai ter que fazer porque você vai me obedecer. E só faz, ou o nível compensatório da questão, né? Né? Você faz e vai ganhar isso, você não faz, você vai ser punido, vai ficar, entre aspas, ali. Hoje, como é que você enxerga, né, isso dentro da igreja? Porque assim, a igreja, eu acho que ela não está ainda vivendo esse nível de liderança, né, que é uma liderança que vai olhar para você, vai capacitar você para que você tenha essa continuidade. E igual você falou, ela vai te ensinar, vai te falar o porquê, o propósito, isso, né? com a clareza, com Isso. tudo. Porque eu acho que isso é um não sei se é um clamor ou uma necessidade que as pessoas hoje da geração atual têm. Sim. Porque eu lembro que, assim, quando você vai no seu pai, na sua mãe, né? Ah, você tem que fazer isso. Ah, por quê? Não, porque eu sou sua mãe, porque eu sou seu pai. Tô mandando, né? Porque foi a forma que eles foram ensinados. Sim, exatamente. Né? Mas só que E aí a acaba gente replicando isso, né? Aí a gente foi crescendo e a gente viu que não estava valendo a pena ali, né, criar os filhos daquele jeito. Aí você fala, não, você tem que comer porque você precisa disso, desses nutrientes e tal. Essa geração cresceu sendo explicado o motivo pelo qual ela precisava Sim. obedecer, né? E o que você falou foi super real e super original, assim, cara. É realmente isso. É entender de fato o propósito com clareza pelo qual eu estou fazendo aquilo, e isso não é... E na verdade, eu acho que quando você tem isso, aquilo te dá um gás pra você. Exatamente. Quando a pessoa entende, caramba, é isso. Isso, ela anda mais uma milha, vambora. É Você isso. sabe por quê? Vamos lá.
eu vou começar aqui com um ponto. O grande problema é que os modelos são errados. Vamos lá. O que Jesus falou para os discípulos dele? Vocês vão fazer coisas ainda maiores do que as coisas que eu fiz. Então, ou seja, o modelo de liderança de Jesus significa o seguinte: o líder, ele sempre prepara o liderado para superar ele. Para ser maior do que ele. Até porque se você não prepara alguém para ser maior do que você, o seu trabalho também foi... Exatamente. Então o que acontece? Nós temos um problema hoje que é o problema do ego. O grande problema hoje é o ego. E eu vou te falar, um dos piores lugares que a gente vive isso é dentro da igreja. Eu ia te perguntar isso. Na sua vida assim, de liderança, se você, isso aqui é meio polêmico, né? Mas se você achava mais difícil essa parte de formar líderes dentro da igreja ou fora? Eu vou te falar que é mais difícil dentro da igreja. Eu vou te falar por quê. O aspecto do ego, eu uso um termo nele em inglês, é adding God out, eu coloco Deus de lado. Eu falo assim, eu deixo Deus de lado, ou seja, eu falo assim, ó, isso aqui eu tô fazendo do meu jeito, porque essa maneira de fazer. Então, isso é uma coisa que acontece em empresas, famílias e igrejas. E existe um culto, muitas vezes, à personalidade. Muitas pessoas, elas têm uma coisa de olhar para a pessoa. E o ser humano, ele é falho. E muitos deles acabam se perdendo nessa história de não entenderem aquela palavra que fala que ele cresça e eu diminua, né? E esse é o ponto. Cantam muito bem, mas o conceito é esse, que ele cresça e eu diminua. Então, esse é um ponto que muitas vezes o ser humano tem dificuldade de lidar com isso. Então, quando a gente olha essas aplicações, o modelo de liderança, ele é muito focado em poder e autoridade. Correto? Só que aí a gente tem um grande problema. Em Mateus 20, a gente tem uma situação que a mãe de Tiago e de João pede para que um filho sente à direita, outro sente à esquerda de Jesus, e ele fala assim, olha, você não sabe o que você está me pedindo. E ele fala, olha, e não cabe a mim decidir isso, cabe ao meu pai. Ele percebe que os discípulos ficaram chateados, chama todo mundo e ele fala, olha, vocês sabem que os governantes usam de poder e que as autoridades, e que os governantes de poder, né, e os líderes usam de autoridade entre os súditos. Mas entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. E aquele que quiser liderar entre vocês, que seja servo de vocês. Porque o Filho do Homem, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa palavra assim, entre vocês não será assim, ele cria o seguinte, olha, o modelo do mundo é poder e autoridade. O meu modelo é serviço. E ele ainda fala o seguinte, se você quiser ser o líder, sirva. E se alguém quiser liderar sobre você, que sirva você. Ele dá um recado para o que quer ser líder e para quer ser e para aquele que vai ser servo. Ó, se alguém quiser te liderar, ele tem que te servir. E se você quiser liderar, você tem que servir. Então o que acontece? A liderança servidora é o único modelo de liderança que Jesus valida. Sim. Só que a liderança servidora, ela significa abrir mão da autoridade do poder. E que muita gente pensa que, mas quer dizer então que se eu virar um líder servidor, eu vou então perder a minha posição. Não! Porque essa é uma liderança baseada em quê? Na confiança. Olha só, as pessoas pensam em resultados ou relacionamentos. E na verdade, Jesus fala de resultados e relacionamentos. Os resultados só acontecem na velocidade dos relacionamentos. E os relacionamentos acontecem na velocidade da confiança. Então, quando eu tenho um líder que ele está preocupado com o meu desempenho, está preocupado com o meu crescimento, o que acontece? Cria-se confiança. Sim. Quando há confiança, você tem o quê? Você tem uma melhora da qualidade da comunicação, da qualidade do entendimento, do desempenho. E logo nos resultados. Logo nos resultados. Só que o modelo sempre foi o seguinte, eu tenho que usar autoridade e poder. Então há um processo de desvinculação do modelo mundano para o modelo cristão de liderança. Assim como a gente tem um problema na área profissional da dicotomia do mundo secular e do santo. Sim. E a gente sabe que essa dicotomia, ela é uma coisa gnóstica. Ela tem a ver com uma cultura que não é a cultura hebraica. Na verdade, a gente sabe que principalmente
Paulo, Pedro combateram muito o gnosticismo. Sim. Então, nós somos integrais, nós somos seres espirituais, seja no domingo ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e Isso aí. sábado no nosso trabalho. Entenderam, né? Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem um problema sério hoje, que ainda é entender da mesma maneira que eu não posso separar fé de trabalho, eu tenho que entender que o meu modelo de liderança não é baseado em autoridade e poder. Meu modelo de liderança tem que ser baseado em serviço. Na verdade, Jesus ele fala de uma liderança servidora que tem um foco transformacional e tem uma abordagem situacional. Ou seja, eu sou um líder que sirvo na busca de uma transformação, porque eu apresento Jesus, porque o reino de Deus será dessa maneira, porque o reino de Deus é assim. Eu começo a trazer os meus liderados para uma visão conjunta comigo e entendo que nesse caminho cada um tem uma característica, Isso cada aí. um tem um momento e aí eu lidero cada um situacionalmente. Eu não Exato. dou o mesmo remédio para todo mundo. Exatamente. Eu trato cada um no seu nível. Ai, minha vontade de falar assim, é isso. Mas o problema, mas olha só, mas qual é o problema? Você sabe quantos % dos líderes eles usam? Na verdade, existem 4 estilos de liderança para isso. Aham. Quantos usam os 4? Só 1%. Meu Deus. Porque a maioria dos líderes, eles assim, é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E aí ele acha que o liderado é que tem que se adaptar a ele. Não! É o líder que se adapta ao liderado. Exatamente. Você percebe que Jesus ele tinha uma linguagem para falar com o fariseu, ele tinha uma linguagem para falar com uma pessoa simples, ele é que se adequava ao interlocutor. Cara, isso é muito legal, porque até no modelo de discipulado, e a gente sempre fala sobre isso dos 12, né? Quando Jesus escolheu, eram 12 pessoas completamente diferentes, de maneiras diferentes, de vivências diferentes, e temperamentos diferentes para andar junto. Mas só que o que fez diferença é que eles tinham o mesmo propósito, porque Jesus conseguiu comunicar a cada um, pelas suas diferenças, um propósito em comum. E quem comunicou o propósito? Foi ele. Foi ele. O papel do líder, ele tem um papel, é ele que tem, olha só, o conceito de liderança, ele fala assim, aquela pirâmide tradicional, ela só tem um papel importante. O líder, ele tem o papel de que dar uma direção estratégica. Para onde nós vamos? Por que nós vamos para lá? Ele mostra o caminho, ele mostra o propósito, ele define os objetivos. Sim. Depois que ele faz isso, ele inverte essa pirâmide e ele vai para a base e fala o seguinte, o que você precisa para poder alcançar isso? É o que Jesus perguntou para o cego de Jericó. O que você quer que eu faça por você? Então o líder fala o que você precisa para alcançar esse resultado. É o engraçado que, assim, às vezes, até mesmo as pessoas dentro da própria igreja, né? E é o que a gente vê essa dificuldade das pessoas entrarem nesse assunto e nesse lugar por conta do ego, né? Do orgulho de estar ali e de ser, de repente, uma falta que ela teve lá atrás, né, de uma necessidade de aparecer, de estar no lugar de destaque, que infelizmente a igreja colocou nesse lugar, o líder, o pastor, ele tem a última palavra, ele está nesse lugar, então as pessoas acham assim, não, vou respeitar o líder, ele tem que estar ali imaculado, quando na verdade esse cara tinha que estar olhando para como é que eu posso utilizar aquele cara, aquele, o talento dele, para que isso cresça assim. Mas é um problema, mas a gente volta, eu falei do problema de modelos. O problema é que a gente tem um modelo de replicação de modelo. Só que a gente replica o modelo errado. Ou seja, você tem um líder que não foi preparado como líder. Então o que ele faz? Ele se inspira em alguém que deu certo. Sim. E ele segue o modelo daquele cara que deu certo, porque assim, funcionou com ele, vai funcionar comigo. Então, começar, ele é um líder que não é autêntico. E aí ele começa a entender que para que essa coisa tenha continuidade, ele tem que replicar o modelo dele. E você começa a replicar o modelo errado. Você sabe aquela história que fala, né, que a prática leva à perfeição? Essa é a maior mentira que existe. Você sabia disso? É a maior mentira. Aí, ó, viu, gente? A prática leva à perfeição, é uma mentira. O que leva à perfeição é a prática com avaliação. Porque se eu continuar fazendo errado, né? Porque se eu não avaliar, eu vou estar praticando cada vez mais errado. Aperfeiçoando o erro. Então, na verdade, eu vou estar aperfeiçoando o erro. Então, o líder é aquele que ele tem essa capacidade de fazer, avaliar e repensar e se reposicionar. Então, eu como líder preciso ser alguém que tem que ter a capacidade de pensar o seguinte, o que eu não quero reproduzir em alguém? Olha só, todo processo de mudança,
todo o processo de mudança ele passa por 4 etapas. Você sabia disso? Gente, Não, deixa eu anotar aqui. Então, anota e depois eu vejo o vídeo 10 vezes. Tá, 4 etapas. 4 etapas. 4 etapas. Tá? Vamos lá. Para que você tenha uma mudança de cultura, você começa primeiro com uma mudança de conhecimento. Então, muda a tua base de conhecimento. Começa a trazer uma nova base de conhecimento. Essa nova base de conhecimento me leva ao quê? A uma nova perspectiva, a uma nova atitude em relação às coisas, a uma nova cosmovisão. Por exemplo, você aceita Jesus, você começa a estudar a palavra, o novo conhecimento da palavra te leva ao quê? A minha mentalidade. Me leva a uma nova cosmovisão. Isso me leva a um novo comportamento. Isso. Porque se eu não tiver uma mudança de comportamento, eu efetivamente não tive mudança nenhuma. Essa minha mudança de comportamento começa a levar o quê? A influenciar a minha cultura ao meu redor. Eu começo a transformar a minha cultura e começo a influenciar a cultura que eu tenho. Então o que acontece? Muito do que você tem de cultura é fruto de uma base de conhecimento que alguém recebeu. E se essa base de conhecimento ela sempre é a mesma, o que você vai ter? A cultura sempre vai ser a mesma. Só que eu tenho que pensar o seguinte, não, se eu quero mudar a cultura, eu não tenho que mudar comportamento. Eu tenho que mudar a base de conhecimento. E às vezes você tem a replicação das mesmas coisas e não há evolução. E a gente precisa ter essa capacidade de pensar o seguinte, o que eu tenho que mudar na minha base de conhecimento? O que eu tenho que trazer de novo para as pessoas? O que eu tenho que repensar a maneira de se fazer? Então vamos lá. A cultura da igreja muda não porque a palavra mudou, mas porque a maneira como a gente entende a aplicação dela no mundo que a gente está vivendo, ela muda. Eu falei disso ontem que eu ouvi isso e isso mudou, assim, um bom conceito. Tá aqui a garrafa e a cor, né? Porque essa garrafa tem um prazo de validade, né? E tá aqui a validade. Mas só que a validade não é da água, a validade é da garrafa. Sim. Porque a água ela é natural, é um fornecimento natural. Então, ela não vai mudar. O que vai mudar, na verdade, é que se eu tiro ela da garrafa e coloco ela na caneca. Eu não mudo o conteúdo, eu mudo a forma. Né, dela ser carregada. Então, nessa geração de hoje, eu acho que a galera não tá, assim, entendendo, até mesmo por conta disso, do conhecimento, de que às vezes eu preciso mudar só a forma de carregar aquele mesmo conteúdo. Exatamente. Para que isso seja exposto e entendido, né? Nessa geração. Mas esse é o conceito do receptáculo. Se você parar para pensar, uma garrafa, o que é? Ela é um receptáculo. Isso. Ela é um receptáculo onde você tem um conteúdo. O valor não está no receptáculo. Não, o valor está tá no conteúdo. Só que muitas vezes o valor do conteúdo ele é medido a partir da aparência do receptáculo. Exatamente. Exatamente. Não é verdade? Muitas vezes as pessoas julgam a qualidade enquanto elas não experimentam a partir do quê? Do receptáculo. Exatamente. Então, às vezes, a maneira que você tem de levar a pessoa a experimentar um conteúdo maravilhoso é a maneira como se apresenta o seu receptáculo. Isso aí. Então, o que acontece hoje é que nós temos que entender essa mudança. Eu tive uma situação muito curiosa, né? Eu escrevo para uma revista chamada Revista Comunhão, lá do Espírito Santo. Legal. E um dia me mandaram uma pergunta lá, o pastor responde. E a pessoa não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação. Pastor, o senhor não considera um absurdo estas pessoas? O senhor não considera um absurdo essas pessoas que vão para a igreja e não levam mais a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, vão com o seu celular e ficam ali olhando a Bíblia através do seu celular? Isso não é uma atitude errada? Elas não têm que estar levando a palavra? Aí eu escutei aquilo ali e falei, pô, pergunta isso logo para mim, né? Um cara que gosta de tecnologia. De tecnologia. Aí eu falei assim, vamos lá. O que é sagrado? São as Escrituras. Não é a mídia. A mídia inicial da palavra era pedra. Sim. Depois ela virou pergaminho. Isso aí. Depois da pergaminho, ela virou papel. E depois do papel, agora Virou você digital. tem a versão digital. Então, na verdade, se a mídia fosse sagrada, você deveria levar um bloco de pedra para a igreja. E não uma Bíblia de papel. Porque o que é sagrado... E na linguagem original. Exatamente, porque o que é sagrado é o quê? É a Escritura. O que é sagrado não é a mídia onde a Escritura ela está. Então, até fazer uma brincadeira só, por que o apóstolo Paulo usava cartas? Porque carta era o meio de comunicação mais eficaz naquela época. Porque se naquela época já tivesse YouTube, ele ia mandar assim, galera, vou fazer uma live hoje. Isso aí, exatamente. Às 20 horas.
todo mundo aí, que eu vou passar aí uma direção para todo mundo numa live que eu vou fazer, a gente Foi vai. prático pra ele, né? E aí, Exatamente. eu falo assim, e outra pergunta, por que que você acha que a palavra hoje, que eu tô lendo aqui, foi escrita há 2000 anos atrás, ela tem poder no papel, e uma transmissão feita pela internet da mesma palavra não vai ter o mesmo poder de alcance? Ou seja, é uma limitação de mentalidade. Isso aí. Aí você tem que mudar a base de conhecimento Aham. para mudar uma cosmovisão, para mudar o comportamento Eu lembro e que- mudar uma cultura. Eu lembro que antigamente, aqui, quando a gente dava aula para os adolescentes, né, eu lembro que logo assim começou o pessoal com o celular. E eles não paravam com o celular. A gente tinha uma caixa e todo mundo, antes de entrar na aula, botava o celular nessa caixa. Eu lembro de ligar o celular. Aham. Botava... Hoje a gente não pode fazer isso, Não. porque todo mundo traz o celular e olha o celular. A gente faz, às vezes, em caráter de sessão só para brincar ou para trazer uma inovação, porque jovem gosta. Essa geração a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. Eu lembrei, porque... eu lembrei também de uma amiga nossa, que ela tem uma filhinha. Isso. Hoje a filha dela tá com... Acho que 7 anos. Mas a filha dela era mais nova. Ia fazer 1 ano. Não, Aí, 2 não, anos. 2 aninhos. Aí ela falou, a gente tava conversando sobre coisa de pai e mãe, ela falou que ela deixa pouco a filha dela na tela, deixava pouco naquela época. Mas ela também não deixava zerada. Isso, porque não ela falou reprimia. assim, eu tenho que deixar ela com um limite, porque a geração dela toda é de tela. Se eu não deixar ela mexer nunca no celular, ela vai ficar pra trás. Ela vai ser ela vai ser uma pessoa regredida dentro da geração dela. Né? Mas olha só, vou contar uma história interessante que eu escutei hoje. Hoje eu fiz uma videoconferência com um cara que ele é um empreendedor em empresas de tecnologia e ele estava me contando como que ele se converteu. Ele era ateu, filho de pais ateus, e ele estava no Vale do Silício, lá pesquisando empresas de tecnologia. E tinha um brasileiro lá, que também estava fazendo isso, que percebeu que esse cara usava o Kindle dele para ler. Tudo ele estava no Kindle. O cara chegou para ele e pediu o Kindle dele emprestado. Falei assim, cara, você me empresta teu Kindle? Eu tô precisando ler um negócio e eu tô sem nada aqui. Tá bom. Ele emprestou o Kindle, ele já tinha lido tudo. O cara levou o Kindle. No dia seguinte, o cara devolveu o Kindle para ele. Quando ele pegou o Kindle, ele percebeu que o cara tinha instalado uma Bíblia eletrônica no Kindle. Ele já tinha lido tudo que estava no Kindle dele e ele foi resolveu ler a Bíblia. E ali ele se converteu. Que legal, né, gente? Ele falou assim, eu levei 2 anos, mas eu li aquela Bíblia toda e eu me converti a partir de uma Bíblia que foi instalada no meu Kindle Gente. por alguém que foi... E depois ele encontrou esse cara e perguntou, foi intencional, cara? Foi. O que eu quero trazer para você, gente? A gente tem que abrir a cabeça. Isso. A gente tem que entender que a maneira que Deus vai usar para alcançar as pessoas, ela vai usar os recursos atuais. Por isso que a gente tá fazendo um podcast. Exatamente. O melhor da sua vida. Exatamente. Ele vai pegar a oportunidade de quê? De usar aquilo que você tem hoje para te alcançar. O que ele falou lá para você? O que você tem na tua mão? Eu tenho um cajado, é com isso que eu vou te alcançar, vou te usar. Isso aí. E como hoje as questões mudam, né? E é o que que eu tava falando, né? Às vezes a gente faz em caráter de exceção e brinca com os jovens hoje. Assim, bota lá no grupo do WhatsApp, então, todo mundo tem que trazer a Bíblia de papel hoje. Porque é só uma questão de lembrar. Dá uma movimentada, dá uma movimentada. Mas onde é que a gente fala isso? No grupo do WhatsApp. Ó. Que tem um telefone, que é uma comunicação, né? Mas eu quero trazer esse assunto de novo para a cultura de igreja, para falar de novo sobre Vamos liderança embora. e sobre legado. Recentemente, até tem um pouquinho mais de um ano, um pastor de fora, um pastor americano, ele anunciou que ele estava se aposentando, né? E ele até morreu há pouco tempo. E quando ele anunciou a aposentadoria dele, ele comunicou que ele estava pegando a igreja dele e dividindo em 5. Ele estava pegando 5 caras que ele formou, 5 líderes, e estava, cada um ia ficar com um papel, uma parte da igreja, porque ele não acreditava mais na mega igreja. Ele achava que não tinha mais condição de ter mega igreja e que ele se aposentando, ele estava dividindo essa igreja em 5. E aí as pessoas estavam comigo e falaram assim, cara, que barato, sensacional. Eu falei assim, não, horrível isso. Você sabe o que ele está querendo fazer? Ele está querendo construir, não é um legado. Ele quer construir, na verdade, uma estátua para ele. Isso. Eu fui o único, eu fui o último que foi capaz de conduzir uma igreja deste tamanho. Sem mim,
Sem mim nada podeis fazer. Tem que ter 5 caras. Então, na verdade, ele não criou 5. Ele teria criado 5 discípulos se dele nascessem 5 igrejas tão grandes quanto aquelas que ele fez. Exatamente. E esse é um perigo que eu vejo na liderança hoje, e em todos os aspectos, inclusive na liderança na igreja, é confundir legado com virar, na verdade, um super-herói, um mártir. Aquele que todo mundo olha assim, a foto assim, esse foi aquele que nos guiou. É o patrimônio da igreja. É o patriarca. Não. Eu tenho que falar assim, o grande legado é quem olha para você e fala assim, uau, foi ele quem formou a primeira geração, que criou a segunda geração. Isso aí. Que criou uma Depois terceira dele vieram muitas. Vieram muitas que foram ainda maiores do que ele. Então, a grande construção do legado é exatamente essa. É quando você influencia para longe. E não quando você, na verdade, trava a organização em até você. Mas é quando você faz com que ela cresça a partir dali. Você acha que, então, a cultura da igreja em relação a formar líderes e pessoas para esse lugar ainda é medíocre? Olha só, eu diria o seguinte, o grande problema da liderança, da formação do líder na igreja é querer reproduzir o modelo do líder principal. Você não tem que reproduzir o líder principal. Na verdade, o líder principal ele tem que olhar a característica de cada um, o chamado de cada um e potencializar isso nele. E esse é o grande lance de um grande líder. Porque ninguém vai fazer igual, né? Exatamente. Ele tem que olhar o seguinte, cara, você foi chamado para isso, eu vou te ajudar a ser isso. E não falar assim, não, você foi chamado para isso, mas se você quiser ser um líder, você tem que olhar para mim. Olha para mim. Você tem que olhar para mim e me modelar. Não. Na verdade, o líder, de verdade, ele olha para o liderado dele, vê o potencial dele e dá pista para ele. E nutre ele. Lembra que eu dei até uma aula acho que foi no terceiro ou quarto ano que eu falei sobre o líder que nutre? O líder que nutre é isso. É aquele líder... Olha só que interessante. Vou dar um exemplo sobre as histórias de nutrição. O mundo está acostumado com a pirâmide organizacional assim. Né? Nós vamos mudar? Vamos pensar numa pirâmide organizacional de outra maneira. Essa pirâmide aqui, quem é que está em destaque aqui? O chefe, a liderança, enfim. Ele é a estrela do show, não é verdade? Isso. Então tá bom. Vamos criar agora uma organização de outra forma. Ela é um pessegueiro. Eu vou desenhar aqui um pessegueiro. Se quiserem depois botar, você faz um pessegueiro, desenha o pêssego, raizinho e tal. Quem é a estrela do pessegueiro? O pêssego. Pêssego. O pêssego, o que é? É o produto da organização. É o que você entrega para o teu cliente. Isso. Aonde o líder, dentro de uma estrutura de árvore, ele tem que atuar para poder nutrir, para poder fazer com que esse pêssego cresça e produza grandes pêssegos. Na raiz. Na raiz. Nesse modelo, ele atua lá. E o que a raiz traz? Ela traz nutrição, ela traz estabilidade, não é verdade? Quanto maior ela for para baixo, mais alto esse... Ou seja, dentro desse quanto mais saudável ela tiver também na raiz, mais saudável vai ser o seu fruto. Exatamente. Então, dentro desse modelo, o líder entende que ele não é a estrela. A estrela quem é? É o fruto da organização. É aquilo, quanto mais eu trabalho nutrindo a minha organização, produzindo estabilidade na minha organização, mais frutos ela vai dar. Mais ela vai crescer. Faz sentido isso? Muito sentido. Ele não é o foco. O foco, porque dentro desse modelo, todo mundo acha o seguinte, quanto mais alto, mais valor eu tenho. É porque eu acho que as pessoas também, além disso, né, quanto mais alto, mais valor eu tenho. E também eu acho que chega aquela parte que falou assim, que muita gente pensa nisso, né? Chegou a minha vez agora, né? De ser líder. Chegou a minha vez de brilhar da estrela, né? Ali, igual o Tony Stark. Exatamente. Fez a torre dele lá com o nome dele lá em cima. Então, assim, chegou a minha vez de brilhar. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu preciso brilhar, eu preciso estar aqui no lugar de destaque, quando na verdade ele não vai estar no lugar de destaque. Né? O modelo de... Ontem eu estava conversando com um rapaz e eu falei isso. Cara, pra você crescer em Deus, você não cresce assim, você cresce assim, né? Você primeiro que precisa criar essa raiz, né? Ele tava com algumas dúvidas de batismo, essas coisas, e eu falando pra ele, cara, é pra cá, né? Você vai, às vezes você vai crescer pra dentro, assim, né? Pra depois você
Porque olha só, a verdadeira liderança, ela começa no interior. Ela começa da tua motivação. E muitas vezes as pessoas se preocupam com a aparência. Muitos pensam nesse aspecto da aparência. Olha só, esse aspecto que eu falei da pirâmide, o que acontece? A pessoa pensa o seguinte, peraí, eu tenho valor, quanto mais eu cresço, quanto mais alto eu tiver, eu tenho mais valor. Então o que ele quer fazer? Ele quer agradar quem está acima dele, para que ele possa crescer. E muitas vezes o cara que está acima, ele se sente assim. E aí a base, aonde as coisas têm que acontecer, só vai sendo abandonada, só vai sendo achatada, só vai sendo deixada de lado. Na verdade, quando eu inverto a pirâmide, que a liderança entende que o papel dela é suprir, atender, quem é que vai para o topo? É quem está na ponta. É o membro, no caso da igreja, é a comunidade, é o cliente, no caso da organização. Esse é que está lá no topo. E eu entendo que meu papel como líder é servir para que eles possam desempenhar o papel deles com qualidade. E até mesmo quando isso acontece, né, quando a gente inverte essa pirâmide, né, e a galera que está lá em cima sendo servida por algo bom, ela passa a valorizar o que está nutrindo ela. Não, calma, eu sou assim porque tem alguém que me nutriu. Exatamente. Né? Eu estou nesse lugar porque tem alguém que me investiu em mim. É a base, né? Alguém que é a minha base. Porque é o seguinte, porque você volta ao senso de propósito. Vamos lá, na história da estrutura como árvore. O objetivo é ter o quê? Um pêssego bonito, saudável. Então eu entendo, cara, meu papel como igreja é ter o quê? É ser uma igreja que tem membros saudáveis, que tem membros que vão dar continuidade, que vão virar o quê? Semente, que eles vão produzir uma boa semente a partir dele. Que a partir dele vão vir outras árvores. Exatamente. Né? Então, quando essa raiz está bem consolidada, está bem profunda, né, isso faz acontecer. Nossa, uau. Tô aqui de novo assim, ó. Fala um pouquinho aí do seu projeto. Isso aí. Né, que é o Lead Like Jesus. Exato. E a gente estava conversando aqui, ainda tem outras coisas para chegar. Então presta atenção. Presta atenção nesse agora que é bom para você. Não, olha só, para mim foi uma coisa transformadora, né? Eu tive eu sempre fui apaixonado por liderança, sempre tive muito conteúdo de liderança, e um dia eu estava preparando uma aula. Eu estava preparando uma aula para a escola bíblica. E eu estava lendo um livro chamado O Líder Servo. The Servant Leader. Esse livro foi escrito por um cara chamado Ken Blanchard. E quando eu comecei a ler o livro dele, eu falei, gente, isso aqui é tudo que eu acredito. É tudo que eu penso. E eu vi que ele tinha outro livro que era o Líder Servo em Ação. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Ken Blanchard. E foi aí que eu descobri que ele tinha fundado, há mais de 20 anos, uma organização chamada Lead Like Jesus, né? Liderando como Jesus. E a Lead Like Jesus, o que ela faz? Ela ensina o entendimento e a aplicação do modelo de liderança de Jesus em todo tipo de organização. Desde grandes organizações até organizações grandes, médias, pequenas, governos, igrejas, inclusive. Ela já existe há 25 anos, está presente em mais de 30 países e não estava no Brasil. E ela não estava no Brasil. Então você foi a primeira pessoa a trazer para o Brasil. Eu trouxe a Lead Like Jesus para o Brasil. Eu sou o Country Representative do Brasil. Meu Deus, que honra nessa mesa, meu pai. Então, eu trouxe a Lead Like Jesus para o Brasil e começamos a conversar, né? E foi interessante que a gente vendo onde eles já estavam presentes, né? Em alguns países da América Latina. E eu falei assim, gente, como é que pode vocês estarem no país tal, no país tal, no país tal e não tá no Brasil? Aí eu recebi a seguinte resposta, porque estava guardado para você. Uau, cara, porque eles têm uma visão de que eles não procuram ninguém para expandir. Eles sempre entendem que Deus vai tocar no coração de alguém, vai levantar alguém. Você imagina quantas pessoas já leram esse livro e ninguém... Exatamente. Esse livro não tem em português, só tem em inglês, né? Mas aí o que aconteceu? E aí começamos esse trabalho. O que a Lead Like Jesus ela fez para mim? Ela pegou toda a minha vivência, toda a minha experiência de liderança e fez assim, ó. Ela deu um foco, ela deu um canal, ela fez para mim claramente uma referência entre o que valia e o que não valia, o que era de Deus e o que era do mundo, e conseguiu me dar esse direcionamento, essa clareza a respeito do que era liderança. E aí a gente começamos os programas aqui no Brasil, então hoje nós fazemos imersões de liderança, né? E o mais interessante é que quem mais nos procura hoje são as pessoas do mundo corporativo. Caramba. É muito interessante que a Lead Like Jesus tem uma penetração enorme hoje dentro do mundo corporativo. Maior do que o da igreja. Maior do que da igreja. Eu tenho mais pessoas hoje
A maioria, claro, são cristãos. Aham. Eu já tive ateus fazendo com a gente. Que experiência. E saíram de lá transformados. Por quê? A visão é, ninguém pode negar que Jesus é o maior líder que já teve na face da Terra. O mundo é dividido entre antes dele e depois dele. A partir dos Gente, 12... eu fico pensando num ateu indo fazer Não, eu explico. uma imersão. E assim, se você não crê em Jesus como Deus, você não pode negar Que que ele ele fato existiu, da existência dele. É verdade. E você não pode negar que hoje ele criou não uma organização, mas um organismo, que é a igreja, que tem hoje bilhões de pessoas praticamente ao redor do mundo que dão continuidade àquilo que ele ensinou a partir de 12 improváveis. Sim. 12 improváveis, realmente. 12 improváveis. Na verdade, eu até gosto de explicar isso. Fala assim, por que 12? Se Judas morreu. Peraí, Judas morreu. Mas eles falaram o seguinte, olha, Judas morreu. E a gente tem que botar alguém para substituir ele. E eles definiram o critério. Tem que ser alguém que está com a gente desde o batismo de João, alguém que acompanhou com a gente, e eles tinham mais de uma opção. Ou seja, eles criaram um modelo que ele tinha os 12 da linha de frente e tinha uma retaguarda de líderes preparados para assumir a substituir. posição naquele momento. Aham. Ou seja, o desenvolvimento de liderança não se limita às posições que você tem. Uau. Concorda? Concordo 100%. Na verdade, você precisa ter um banco de líderes que você vai desenvolver. Então, o grande líder é aquele que desenvolve líderes o tempo inteiro, independente da posição que eles estão. Por quê? Porque as pessoas confundem liderança com posição. E eu vou falar uma frase para vocês guardarem. Anota aí. A liderança não é um direito da posição. Ela é um fruto do posicionamento. A verdade é que você é líder independente de ter a posição, mas a partir do posicionamento que você tem. Por isso que você vê, às vezes, uma organização, pessoas que não têm posição e todo mundo olha para ela na Mas hora de tomar uma reconhece, decisão. né? Porque reconhece. Então, Isso. teoricamente, a pessoa só deveria ter a posição Se fosse reconhecido. a partir de ter um posicionamento Uhum. que dá a ela esse reconhecimento. Então, a única coisa que a posição vai te dar é um tempo para provar que você merece estar ali. Porque quem te sustenta é o posicionamento. Então, o que acontece? Esse conceito todo é uma coisa que, para mim, o Lead Like Jesus foi fundamental para a gente trazer uma transformação na mentalidade das lideranças. Então, é muito interessante porque lá nos Estados Unidos, a Lead Like Jesus nasceu nos Estados Unidos, como eles são uma nação cristã muito desenvolvida no aspecto corporativo entre fé e trabalho, você tem grandes companhias que adotam isso. Então, por exemplo, há mais ou menos um mês e pouquinho atrás, eu almocei com o pessoal da Chick-fil-A. Já ouviu falar nessa... A Chick-fil-A é uma grande rede de fast food americana, reconhecida pela qualidade dos produtos dela, que é uma empresa cristã. É uma empresa... Então, por exemplo, eles têm funções, ele tem como cargo treinador Lead Like Jesus dentro da empresa. Então eles, na verdade, já formam uma pessoa para estar... E o franqueado deles, se ele não for capaz de treinar o seu funcionário no modelo Lead Like Jesus, ele corre o risco de perder a franquia dele. Porque eles entendem que o modelo de liderança adotado na organização deles é um modelo de liderança conforme Jesus. Que legal. Então o que acontece? E você começa a perceber que isso traz um ambiente corporativo completamente diferente e que se transforma em resultados reais dentro daquela organização. Então hoje a gente faz esses programas de imersão, eles são transformadores, eles são realmente revolucionários, eu posso falar isso com a maior tranquilidade, porque ele é revolucionário porque a gente traz algo que a gente pensa bem fora da caixinha, né? E a gente começa um processo de desenvolvimento contínuo desses líderes de uma maneira que eles sejam capazes de aplicar isso dentro das suas organizações, nas suas vidas, na sua vida familiar, na sua vida espiritual, né? Então a gente começa trazendo para ele uma transformação da mentalidade dele como líder. Caramba. Gente, que presente, né, que Deus, assim, permite, né, você estar vivendo, assim, é muito legal. Amém. Olha, porque, assim, um assunto que você gosta, Sim. que você já gostava antes dele, dos seus trabalhos, na igreja, e agora Deus presenteou com isso. E uma muito coisa legal. que você estava falando que de repente fez todo sentido e faz todo sentido hoje na sua vida, e por isso que hoje você pode ser e é considerado um case de sucesso nisso, porque você teve foco.
né? Tirou as outras coisas e hoje quanto que a gente vê, né, pessoas exercendo multitarefas, né, sem foco Exatamente. naquilo que realmente Não consegue importa. fazer nada. Não, acaba que tem muita coisa, mas não cumpre as coisas porque não consegue focar naquilo que de fato é importante, né? Eu posso fazer isso, aquilo, outro, mas eu tenho alguma coisa que é importante, tem algo que é prioritário, né? E quando eu foco naquilo que é importante, que é prioritário, que é de fato o meu propósito de vida, o meu chamado, né? Não significa que eu vou largar as outras coisas, mas aquelas outras coisas elas baixam o nível para poder ser. Mas, Renan, nesse aspecto, eu uso uma frase para provocar as pessoas, né? Que eu procuro levá-las a uma reflexão, que é o seguinte. Eu falei aqui sobre Mateus 20, que Jesus fala que o mundo ele lidera com poder e autoridade. Sim. Mas entre vocês não vai ser assim, vai ser através de quê? De serviço. Tá bom. Se eu, como um cristão, eu tenho que pensar o seguinte, peraí, se a palavra diz que uma coisa é desse jeito, é porque é desse jeito. É porque é a verdade. Se eu digo que isso não é verdade, ou que isso não funciona dessa maneira, eu estou dizendo duas coisas. Ou que eu sou melhor do que Deus, porque eu sei uma maneira de fazer melhor do que ele está me dizendo, ou eu estou dizendo que tem uma coisa na palavra que não é verdade. E se tem algo na palavra que não é verdade, toda ela não é verdade. Então eu posso jogar a minha Bíblia fora. Então se você, como líder, quer me dizer que o que Jesus está ensinando aqui sobre liderança servidora não é verdade, então você tem isso aí. Ou você está me dizendo que você é melhor do que Deus, ou você está me dizendo que a Bíblia é mentira, então você pode jogar lá fora, então não sei por que se apresenta como cristão. E eu fico meu questionamento, né? Como que num projeto desse a gente vê o maior número de pessoas... Corporativo, né? Ao invés de ter lá lotado de gente. Olha só, eu vou responder isso para vocês com muita simplicidade. Vocês já viram a quantidade de coaches que têm se apresentado hoje com tremendo sucesso e que, na verdade, usam disfarçadamente ou até mesmo escancaradamente princípios bíblicos? Com certeza. E levam para as pessoas, elas acreditam? Há uma falta de entendimento na verdade da palavra, não a partir de quem fala ela, mas a partir de quem ela é. Então muitas pessoas têm se levado a partir daquilo que elas ouvem da boca de alguém que elas consideram bem-sucedido financeiramente, bem-sucedido através da sua imagem, e não a partir daquilo que a palavra é, o que a palavra diz. Então o que acontece? Quer dizer, então, que eu pegar uma palavra, um texto bíblico, disfarçar ele, botar na boca de alguém que é famoso, o cara escuta. A gente está olhando mais o receptáculo. Exatamente. Por quê? Porque estão olhando a liderança a partir de uma coisa que é o externo. Sim. Só que a verdadeira liderança, ela começa onde? No coração, nas minhas motivações, no porquê eu lidero, no que está na minha intenção. Depois é que isso vai para a minha cabeça. Por isso que a gente ensina exatamente isso. A liderança começa no interior, com o coração onde está o seu porquê, as suas motivações. Depois vai para a sua cabeça, que são o quê? Os seus pensamentos, a sua mentalidade a respeito daquilo. Isso se reflete agora nas suas ações, nas suas mãos. E são sustentados por hábitos que te mantêm dentro desse caminho. Exato. Mas as pessoas têm uma tendência em olhar assim, uau, olha o que essa pessoa falou. Eu tava estudando um material recentemente de um cara que eu admiro. Ele é um CEO de uma empresa americana e ele bota lá, vai explicando, e ele bota assim, bem, e como já foi dito, onde não há visão, o povo perece. No meio do texto dele, ele foi e bota assim, e como já foi dito, onde não há visão, o povo... Eu entendi para esse cara, eu sei que ele é um cara que tem base bíblica. Agora, muito poucos têm a coragem de se posicionar. Tem um case muito bacana de um cara que ele era o CEO de uma empresa chamada VMware. VMware é uma grande empresa de tecnologia, uma empresa mundial, uma empresa de cloud computing. E o CEO dela, num determinado momento, ele estava orando e falou para Deus, Deus, se isso aqui acontecer, eu vou pedir demissão e vou me dedicar integralmente ao ministério. E ele disse que imediatamente o Espírito Santo chegou para ele e falou o seguinte, mas você já está no ministério.
Você tem uma igreja com 35 mil membros, chamada VMware, que tem 35 mil famílias, chamada VMware. E ele passou a entender que o ministério dele era a empresa dele. Nesse período, entre ele ter esse entendimento e o momento em que a empresa foi incorporada, ela saiu de um valor de 10 bilhões de dólares para um valor de 65 bilhões de dólares. Uau! E esse cara hoje, ele é o CEO da Intel, e aonde a Intel contratou ele porque quer, assim, eu quero ver essa transformação que você aplicou na VMware acontecendo dentro da Intel. E aí o que acontece? Esse cara, numa entrevista a um desses canais de Wall Street, perguntaram para ele assim, qual é o segredo da VMware? Sabe qual foi a resposta dele? Muito simples, porque lá a gente não trabalha para homens, nós trabalhamos para Deus. Oh, Deus. E aí você começa a entender o porquê que aqueles que entendem, acreditam e aplicam, eles encontram resultados. E por que você vê um cara do mundo corporativo e fala assim, cara, o cara leu no jornal, a VMware saiu de 10 bilhões para 65 bilhões, porque o cara viveu a fé dele dentro do trabalho. Sim. O CEO do Walmart fala isso. Eu quero que as pessoas sejam quem elas são dentro da empresa. Eu quero que ela viva a fé dela aqui dentro. Eu quero construir um legado. Então, nós precisamos sair dessa coisa, dessa síndrome de ser crente no meio dos crentes e ser estranho no meio do não crente. E em vez de ser integral na sua fé, no seu posicionamento, na sua competência, em todo lugar onde você está. Isso aí. Nossa, isso faz toda a diferença. Eu acho que entender também isso tira a igreja de um lugar que ela está hoje para ocupar uma outra atmosfera. A igreja tem que ser uma influenciadora de todos os segmentos. Isso. Olha só, se você olhar o passado, a igreja ela foi a grande precursora de muitas inovações nos séculos mais antigos. Nós precisamos assumir um papel de ponta, um papel daqueles que representam o que há de melhor. A igreja ela tem que ser um hub de inovação. Eu tenho um amigo que trabalha como advogado de terceiro setor, e ele está em grandes igrejas, em grandes organizações, e ele fala, Jorge, toda igreja que eu vejo que tem crescido, se desenvolvido, não só em tamanho, mas em qualidade, ela é um grande hub de iniciativas. Ela é um lugar onde as boas iniciativas elas são apoiadas, elas são investidas, elas são desenvolvidas. É uma igreja que ela entende que o grande papel dela é se permear em toda a comunidade de uma maneira que ela seja uma influência transformadora e positiva. É aquele caso, se ela sair daqui, isso vai piorar. Sim. Porque ela é o grande motivo disso aqui ser bom. Esse para mim é um grande ponto. É você pegar um jovem que está dentro da igreja e não ficar botando na cabeça dele que ele tem que viver a vida dele dentro da igreja. Não, cara, você tem que viver a sua vida lá fora de uma maneira que engrandeça Deus. Isso. É você viver o ego não como having God out, mas de outra maneira, que é exalting God only. Eu exalto apenas a Deus. É onde eu tiro esse ego de eu botar Deus de lado e eu penso em exaltar a Deus. Eu quero que o meu Deus seja exaltado a partir daquilo que eu sou, a partir daquilo que eu faço, a partir daquilo que eu represento nos ambientes onde eu tenho influência, no meu ambiente de trabalho. Nós precisamos parar com essa coisa de falar assim, não, meu filho, você para servir o Senhor, você tem que ser um missionário. Olha só, você vai ser missionário não na África, você vai ser missionário no escritório. Você vai ser missionário numa faculdade, você vai ser missionário onde você estiver. O grande campo missionário hoje são as organizações, são as empresas, são as universidades. Não é necessariamente um país lá fora. E é uma mentalidade muito, muito equivocada. A gente tem que entender que o conceito de igreja, de eclésia, é para fora. E às vezes essa missão vai começar dentro da sua casa. E às vezes não se move também pela necessidade social daquela comunidade, mas se move, às vezes, pela necessidade espiritual daquela sociedade. Então, olha só, aí outro ponto. Se nós somos os para fora, a igreja ela não pode ser um acumulador de talentos. Vamos pensar no Mar Morto. Sim. Olha só. O Mar Morto ele é formado por quem? Pelo Mar da Galileia. Que na verdade não é um mar. Você tem lá o Rio Jordão, que ele se desemboca ali no Mar da Galileia, que a gente sabe que é uma das maiores variedades de vida que tem no Mar da Galileia. Depois ele continua até que ele chega no Mar Morto,
que ele não vai mais para lugar nenhum Isso. e ele morre. Isso. E Fica ali ele não parado. tem vida nenhuma. Então, olha só. A igreja, ela tem que ser o Mar da Galileia. E recebe, produz mais vida e manda. Envia. E não o Mar Morto, assim, pegue seu talento e enterre ele dentro da igreja. Pegue seu talento e bote aqui. Não, eu tenho que, na verdade, ser o tal do hub. Aham. Se conecte com a gente, Isso. desenvolva os seus talentos, desenvolva o seu potencial e a gente te conecta para fora. Agora. Exato. Sacou? Exato, e a gente costuma até falar com os jovens, né? E eu fui prova disso durante um bom tempo na minha vida, em relação até à vida corporativa mesmo de trabalho, quanto me destaquei dentro das empresas em que eu trabalhei na época e alcançava lugares de liderança dentro da empresa com pouquíssimos tempos, né, de empresa por conta da igreja. Porque eu sabia falar em público, porque eu sabia... Né, A igreja te prepara. Exatamente, porque eu sabia direcionar um evento, porque eu aprendi isso na igreja. Né? Eu aprendi a arrumar as cadeiras, vamos arrumar as cadeiras, eu aprendi proatividade na igreja. Fazer dinâmica. Aprendi a fazer dinâmica na igreja, aprendi a falar em público na igreja, né, tendo uma oportunidade para cantar, para pregar, ou para isso, para aquilo outro. Então, o meu desenvolvimento de falar em público, né, isso me levou no mundo corporativo a alguns lugares. Eu falei, caramba, que legal, porque essa minha prática não foi por conta só de um estudo, porque eu fiz a faculdade e tal, isso e aquilo outro. Mas a igreja me ajudou a praticar isso. Exatamente, exatamente. A igreja ela tem que ser um lugar de desenvolvimento de dons e talentos, para que a gente possa influenciar o mundo, e não para que ele seja enterrado aqui dentro. Exatamente, e assim, eu acho que às vezes também o líder, né, às vezes não, ele precisa identificar, né? Uma vez eu ouvi uma palavra da Helena Tanuri falando sobre isso, e ela falava sobre isso, né? O líder, um dos papéis, né, da liderança é saber identificar, né, sobre o seu liderado a melhor forma que ele vai ser utilizado, né? Cara, esse cara serve bem como nessa parte, nessa área. Eu não posso dar para ele o que ele acha que ele precisa, eu preciso dar para ele o que ele realmente é. Então eu vou nutrir ele como essa parte, né? E como ele vai muitas vezes suprir a sua carência como líder. Isso. Você como líder precisa ter consciência que você não é bom em tudo e você não tem que ser bom em tudo. Você precisa se cercar de pessoas que sejam melhores do que você em algumas outras áreas. Isso é inteligência. É inteligente. Né, a gente costuma fazer isso, né? A gente reúne uma equipe de liderança, que a gente chama de equipe de liderança, que a gente percebe, cara, esse cara é bom nisso, esse cara é bom nisso, isso aqui, isso, aquilo, outro. A gente reúne essa galera, traz pra perto e delega na verdade. Isso foi da tua aula que a gente aprendeu e a gente usa até hoje. A gente esqueceu um pouco a palavra delegar para empoderar. Para empoderar. Isso marcou muito, Marcou muito, porque você traz essa questão que você mesmo falou, né? Você empodera essa pessoa e essa pessoa ela pode ter liberdade de criatividade. Ter os né? recursos. Ter os recursos e de fazer muito melhor e muito mais além do que você simplesmente delegar. Porque quando você delega, né, você vai lá e cobra os resultados daquilo que você queria que acontecesse. Mas exatamente. Mas olha só, olha que coisa interessante. Vou trazer aqui mais uma dica para vocês. A gente vai anotando aí, hein? Toda vez que você... Uma das coisas que o líder precisa ter é a capacidade de avaliar o nível em que cada liderado está para a realização de uma tarefa. E você vai descobrir que isso está ligado a duas dimensões. Uma que é a habilidade e a outra que é a disposição. Então eu posso ter habilidade e não ter disposição. Sim. Ou eu posso não ter habilidade e ter disposição. Então o que acontece? Quando eu pego alguém na minha equipe e olho o seguinte, passei para ele uma tarefa, tem que avaliar. Ele tem habilidade? Se ele não tem, eu tenho que dar o que a ele? Treinamento, desenvolvimento, capacitação. Porque a pessoa que não tem habilidade, mas tem disposição, é aquela que vai trabalhar muito errado. Ela vai trabalhar, ela vai sangue dela, vai dar um sangue e o resultado nunca sai. Tem que ser. Por quê? Porque faltou o quê? Faltou a habilidade. Culpado disso quem é? O líder. Sim. Ele é que tinha que identificar que aquela pessoa tinha um problema de habilidade, ela precisava de capacitação. Sim. Agora, a pessoa que tem problema de disposição, a disposição se abre em dois leques. Ela pode não ter motivação ou ela pode não ter segurança. São coisas diferentes. Sim. Eu posso, muitas vezes, ter motivação, mas não tenho segurança. E quando ela tem um problema de segurança, o que ela precisa? De suporte.
ela precisa de suporte, ela precisa nesse momento de um líder que olhe para ela e dê apoio para ela nesse momento, reafirme ela. Agora, quando ela tem problema de motivação, você precisa entender o seguinte: o que está tirando sua motivação? O que é? O que está acontecendo que está te levando a isso? E você tem que dar o remédio para isso. E às vezes pode ser uma falta de clareza no próprio propósito. Exatamente. Que tira a motivação dela. Exatamente. Ela pode ter, poxa, não fui valorizado, não entenderam isso. Então o líder ele tem que entender, ele tem que navegar nesses dois ambientes. Essa pessoa tem as habilidades necessárias? Ela tem a disposição para fazer isso? E essa disposição, se ela não está acontecendo, é um problema de quê? De motivação ou é um problema de confiança, de segurança? É a avaliação. A gente avalia, a gente dá um abraço, um chocolate e motiva, vamos embora. E dá um abraço. Mas você está entendendo? Então, quando você, como líder, começa a entender esse tipo de coisas, você começa a pegar o teu time, aqueles que Deus coloca para você, e ajuda ele a crescer. E ele se sente valorizado. Se sente valorizado, porque ele entende que você está se importando. Isso é com ele, não só o que ele pode fazer. Vamos pensar de uma maneira mais inteligente. Se hoje... A gente chegou aqui, não? Se hoje a igreja quiser expandir, eu quero abrir mais uma igreja, o que ela mais precisa, além dos recursos para comprar um local, montar um local? Alguém capacitado, né? Alguém capacitado. Exatamente. Então, uma organização, ela nunca vai crescer além da capacidade dela de reprodução de líderes. Então, você desenvolver novos líderes, ele influencia diretamente na tua capacidade de expansão, na tua capacidade de crescimento. Então, se você não desenvolve liderança, você não cresce. E igual você falou, fala dos pequenos grupos que chegam a multiplicar, Você falou exatamente isso, né? Jesus, quando Judas, né, foi lá e foi embora, partiu para outra. Ele não estava esperando, né, alguém sair para poder preparar. Já tinha gente preparada. Ele já tinha gente preparada para poder assumir qualquer outra posição, né, qualquer lugar. E isso é muito legal. Eu queria perguntar para você uma coisa, né, que enquanto a gente está conversando veio, porque é muito bom a gente falar sobre liderança e tal. E quando o líder precisa também reconhecer que ele precisa fazer o caminho de voltar atrás, né, de eu errei e volto para esse lugar, porque muitas das vezes também cai naquele assunto do ego, de eu não vou reconhecer, não, eu sou o líder, eu não posso falar que eu errei para não me sair por baixo, mas essa parte também é importante, não? Renan, essa é a coisa mais poderosa dentro de uma organização, você sabia disso? Sério, olha só, a vulnerabilidade do líder, que é ele poder ter essa capacidade de reconhecer o erro, você sabe o que isso produz? Ensinamento. Ele produz o seguinte: todo mundo agora sabe que pode admitir o erro também. Então, quando eu sei que eu posso admitir o erro, eu não preciso mais esconder o meu erro. E quando eu não escondo o meu erro, a organização tem a capacidade de tratar os problemas de uma forma eficaz. Outra coisa. E saudável também. Saudável. Vamos lá, mais profundo nisso ainda. Vamos mais profundo nisso. Se eu sou um líder que eu não assumo meus erros e eu não admito o erro, eu bloqueio a inovação. Por quê? Porque a inovação está diretamente ligada ao aprendizado. Então, por exemplo... E o aprendizado, quantas vezes você errou para não fazer isso? Você sabe aquele sprayzinho WD-40? Você sabe por que ele se chama WD-40? Porque ele já foi o WD-1, né? Exatamente. Porque ele foi a 40ª tentativa da fórmula que ela funcionou. Ele foi desenvolvido para o quê? Pela NASA, para colocar nos foguetes, para poder tirar a umidade. Então, eles só acertaram na 40ª fórmula. Por isso que o nome do produto é WD-40. Interessante. Agora, o nome, né? O que o CEO deles fala? Por que ela é WD-40? Porque depois que alguém errou a WD-1, a gente tentou a WD-2, a 3, a 4 e a 5. Então, o que eles chamam? Até chegar. Então, como é que ele chama o erro? Momento de aprendizado. Quando eu, como líder, transformo o erro em momento de aprendizado, e eu trago esse contexto de entender o que aquilo ali representa, admitir, assumir, eu incentivo a inovação. Eu incentivo que a gente tenha uma organização que há contadores da verdade. A gente precisa contar a verdade para que a gente possa dar o remédio correto. As coisas não são mais varridas para debaixo do tapete. Então, o líder que ele admite os erros dele,
ele, na verdade, está criando um ambiente, está criando uma cultura onde as pessoas entendem que elas também podem admitir o erro, elas não precisam ter medo de errar, elas podem falar a verdade, e elas entendem que a falha ela tem que ser tratada não como algo para ser punido, mas algo como tem que ser tratado como um momento de aprendizado, um momento de transformação. Legal, e é isso, né? O momento certo da transformação. E a gente vê na história muitas coisas que hoje a gente utiliza que foram a partir disso, né? Thomas Edison, Exatamente. né? Entre outros, né? Que não conseguiram concluir muitas coisas que para muitos deles eram errados ou fora da curva, mas foram grandes gênios na sua geração. E isso é muito legal também da parte de admitir o erro, porque às vezes a solução não está com o líder, mas está com o liderado. E uma coisa interessante sobre isso, aí a gente vai entrar numa coisa chamada a primeira característica do líder servidor chama-se escuta ativa. Você sabia disso? Que é a capacidade de escutar com intenção. Estou aqui na imersão. É ouvir com a capacidade de escutar. Teve um empresário que fez comigo o Lead Like Jesus e que ele um dia admitiu para mim, depois de um momento, falou assim: Jorge, eu tinha um problema que era não querer escutar ninguém. Na hora que alguém trazia um problema para mim, eu queria dar a solução. Eu tinha que dar a solução. E o que tá pegando? Então, faça isso, faça aquilo outro. Depois do programa do Like Jesus, eu aprendi a escutar. E na hora que um funcionário meu trouxe um problema, que eu resolvi escutar ele, eu fiz uma descoberta. Se eu desse a direção que eu queria dar, eu ia fazer um estrago na companhia. No momento que eu escutei, chegou-se um entendimento totalmente diferente do que seria se eu tivesse tomado a decisão apenas na minha maneira de fazer. Então, o que acontece? Quando você escuta, você tem a capacidade de tomar decisões melhores, porque você escuta o outro lado, olha só, vou trazer aqui um conceito interessante. Como líderes, nós somos muito pressionados para tomarmos decisões. O pessoal traz o problema para você, assim, toma, resolve, me dá uma solução. Não é isso aí? O que foi que fizeram com Jesus quando trouxeram a mulher pega em adultério? Pegaram a mulher para assim, essa mulher foi pega em adultério. E aí? O que tem que fazer? E até tinha uma direção, né? Que a lei de Moisés mandava apedrejar. Beleza, mas olha só, o que eles fizeram com ele? Pegaram ele assim, tá aqui o problema, me dá uma resposta. Só que aí Jesus usou duas coisas interessantes. Jesus usou uma primeira coisa chamada distanciamento reflexivo. Que é quando eu me afasto da situação e assumo uma posição que eu quero estar e que eu posso estar, que me permite enxergar aquilo numa ótica diferenciada. Então, quando Jesus estava ali, botaram uma coisa na cara dele, que a única coisa que tinha capacidade de entender é o seguinte: lei de Moisés, lei de Moisés, lei de Moisés. Jesus se afasta, fica desenhando na areia. Então, o desenhar na areia era o distanciamento reflexivo. Ele olha aquilo ali dentro do conjunto e pensa o seguinte, tá. E aí ele usa uma coisa que é o pensamento de segunda instância. O pensamento de primeira instância é aquele que pensa na consequência do que você decidiu. O de segunda instância pensa na consequência da consequência. Então, olha só, se ele fala que ela, então apedreja. Fala assim, tá vendo? Ele mandou matar a mulher. Ele não teve misericórdia. E se ele diz, não faz nada, ele descumpriu a lei de Moisés. Então ele conseguiu entender qual era a consequência da consequência daquilo que ele estava fazendo. E ele fala, tá bom, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E o que ele provocou? Ele levou todo mundo, caramba. O nível de pensamento. O pensamento foi largando e ele saiu daquilo ali. Então você, quando é um líder que tem esse entendimento, você claramente diz o seguinte, eu não tenho que dar a resposta imediata se eu não tenho uma solução. Eu tenho que ter, porque isso tem a ver tudo bem também não ter uma solução na hora. Isso tem a ver com ego. Isso tem a ver com ego, assim, eu não sei, sim. E aí você pode fazer esse não sei, de que forma? Eu tenho uma brincadeira, né, lá no Lead Like Jesus. Nossa, já tá vendo aí, ó. A gente passa um vídeo, né, que é exatamente esse Mateus 20, quando a mãe de Tiago, João, pede lá. E tem um momento que Jesus ele sai, anda,
ele passa a mão na cabeça do burrinho e volta com a resposta. Então a gente brinca assim, você vai lá no burrinho fazer costa, vai coçar a cabeça do burrinho. Uhum. Então eu tenho que falar, o que pode ser coçar a cabeça do burro? Gente, você precisa ir ao banheiro? Sim. Pode ir ao banheiro. Gente, peraí, eu preciso ali tomar um café? Vamos tomar um café antes de resolver isso? Você pode tomar um café. Esse é o seu tempo de você, muitas vezes, fazer o seu distanciamento reflexivo para que você dê uma situação, uma resposta. A gente tem que ser dessa síndrome do gênio. Uau, o oráculo, exatamente. o nosso oráculo, resposta para tudo. Né? E isso tem a ver com ego. Isso tudo para mim, você tem que estar liberto do ego, você tem que falar assim, gente, olha só, preciso pensar. Eu falo assim, gente, não tem uma resposta agora, vamos tomar um café e você dá aquilo que tem que ser dado da forma maneira. E tudo bem com isso também, né? Porque eu acho que... Isso ensina também. Isso ensina, Claro. porque a liderança, na verdade, né, e é o que a gente está até falando sobre isso, né? A liderança não é, né, o fato de simplesmente eu estar no lugar, né, do status, né? Eu me posicionei, por isso eu mereço aquele lugar. Mas não é sobre isso, é sobre como é que eu também lidero a minha própria vida, como eu olho para as pessoas, como eu faço as coisas, e que todo mundo tem essa capacidade, né, de parar um pouco, calma aí, pensar. E isso te traz também, tira a liderança de um pedestal e te faz ser uma liderança mais humanitária, assim, cara. Exatamente. Eu sou igual a você. Mas esse é o ponto. Tá. A gente tem que lembrar que um líder, ele é um ser humano, ele não é perfeito. Né? Nós não somos perfeitos. O problema não é cometer o erro, o problema é como você lida com o erro. Isso. Né? E é isso que a gente tem que sair dessa coisa, eu como líder eu não posso errar. Não, você pode errar, você vai errar, você precisa errar. Né? Exatamente. E essa é uma libertação. Com certeza é uma libertação, né? E acaba você pensar sobre liderança desse Isso jeito, aí. né? E a gente já tá caminhando até pro final, que pena. Né? Meu Deus do céu, eu queria ficar aqui mais 5 horas, por favor. Vigília. Mas que tira o líder do lugar, né, de operacional às vezes, porque o líder ele precisa ser o cara, eu acho que de repente mais estratégico, de pensar, de ajudar, de servir, né? E hoje a gente tem na igreja, né, na igreja de um modo geral, não estou falando da igreja uma específica, mas uma igreja de um modo geral no Brasil, em que essa pessoa de liderança, ele é o cara que ele vai fazer a escala, ele está centralizando todo o serviço, né, toda a informação nele, né, enquanto na verdade ele não precisa disso. Não precisa disso. Mas é por isso que a gente volta àquela história da pirâmide. Os dois papéis da liderança. Papel visionário, papel de visão e direção, que é o papel estratégico da liderança, papel de visão e direção, e depois você tem o papel servidor da liderança, que é o papel de implementação. Então eu como líder, eu preciso entender que tem aquele que vai ter um papel de dar visão e direção, ele tem a responsabilidade de definir isso, e embaixo dele tem um time que vai responder a isso. Isso aí. E o papel dele é suportar isso, esse time, não é fazer o trabalho desse time. Porque senão você nunca desenvolve ninguém. Vamos lá. Todo mundo está em 4 níveis em qualquer tarefa. Ou eu sou um novato, ou eu sou um aprendiz, ou eu sou um trabalhador qualificado, ou eu sou um mestre professor. Então, quando eu pego alguém que está começando um trabalho, qual é meu papel como líder? É um novato. Tem que dizer para ele o que, por quê, como, quando e onde. Sim. Quando ele está aprendendo, quando ele é um aprendiz, eu tenho que mostrar para ele o como fazer. Eu vou, na verdade, muitas vezes, fazer aquilo que eu vou explicar, eu vou orientar, eu vou perguntar para ele o que deu certo e o que não está dando certo. Olha, você tentou dessa maneira, vamos tentar dessa forma. Você está ali para ajudar ele a aprender a fazer. Quando ele sabe fazer, ele virou um trabalhador, o que você tem que fazer para ele? Você tem que manter ele motivado, você tem que mentorear ele, você tem que apoiar ele no desenvolvimento. E quando ele virou um mestre, um professor daquilo ali, você tem que fazer o quê? Empoderar ele, você tem que dar pista para ele, você tem que dar condição dele crescer. Então, se eu sou um líder que eu quero fazer tudo, eu nunca desenvolvo as pessoas nessas etapas delas. Exato. Então, muitas vezes, o meu papel como líder, ele está muito focado em entender o seguinte: que tipo de nível, que nível eu estou como líder? Então, de repente, um cara que é um líder sênior, ele está muito mais, talvez, num papel de estar mentorando o cara que é um trabalhador qualificado e está empoderando o cara que já virou um mestre, um professor naquilo ali. Até porque esse cara que é mestre, ele pode ser o que vai ajudar o que está iniciando. Exatamente.
Então, é isso que eu, como líder, tenho que entender o seguinte: peraí, eu tenho que entender qual é o meu papel como líder para que eu desenvolva as pessoas nos papéis dela. Senão, você vai ter uma organização engessada e, pior de tudo, você vai ter uma organização capenga. Sim. Ela vai ser capenga. Exato. Gente, Ai, gente, pelo amor de Deus. Que encontro A única coisa que eu maravilhoso. preciso falar pra você é o seguinte, né? Procura, eu acho que a gente vai deixar, né? Eu vou pedir pra nossa produção deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, né? O site lá do Lead Like Jesus, para que você se inscreva, né? Procure o dia As que vai informações acontecer, lá. pega todas as informações. Vai E fazer essa imersão, igreja, em nome de isso, Jesus. faça uma imersão, invista na sua liderança, invista na sua vida para que você seja um líder saudável, Isso aí. para que você... O líder da sua vida, você não precisa ser um exatamente, cargo de liderança. Você Como pode eu costumo fazer. dizer, toma conta da sua vida, né? Você vai ser uma boa pessoa tomando conta da sua vida, com certeza. Pastor Jorge, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Nossa, Ai, meu gente. Deus, prazer todo nosso. Você gostou, cara? Comenta aqui, vai lá no nosso Instagram, segue ele, né? Qual que é o seu Jorge Instagram? Monteiro PR. Jorge Monteiro PR. Então segue ele no Instagram, né? Então não deixa de ouvir o conteúdo. Obrigado mais uma Obrigado a vez. você, gente. Foi um Foi prazer. muito bom. Contem sempre Muito comigo. Me bom. convidem mais vezes. Parte 2 do podcast Me em convida mais breve. Ah, agora a gente é amigo. Isso. Há muitos anos. Há muitos anos, exatamente. Obrigada, Senhor. Obrigado a vocês que ficaram com a gente até agora. Que Deus abençoe você. Não esquece de compartilhar, tá? Esse podcast tem assuntos interessantíssimos. Em breve vão ter cortes maravilhosos, né? Não esquece de comentar aqui pra gente o quanto você gostou, o quanto você curtiu. Indica essas pessoas para curtirem, né, esse vídeo, para se inscreverem no nosso canal, para estar com a gente crescendo no Vida na Vida. Viu? Deus abençoe você e até a próxima. Beijo, Valeu, gente. tchau, gente. Tchau, tchau.